Dando sequência ao segundo grande tema da Epístola de Tiago, nós começaremos a estudar sobre a verdadeira religião ou a prática da verdadeira religião e como esta produz maturidade ou como a maturidade pode manifestar na prática a verdadeira religião. E nós falamos nos outros estudos sobre maturidade produzida ou gerada, maturidade emocional, maturidade espiritual e maturidade relacional também. Então, a partir de agora, nós não faremos uma exposição sequencial da carta, mas abordaremos um ponto de vista mais temático, pegando esses três tipos de maturidade ensinadas aqui por Tiago. Então nós vamos falar sobre maturidade relacional no capítulo 2, que é o tema desse nosso estudo. Capítulo 2, versículos de 1 a 3, maturidade relacional. Pensando também no capítulo 4, versículo 11 e 12, capítulo 5, versículos de 1 a 6, Tiago fala sobre maturidade relacional. E ele fala também da maturidade emocional, no autodomínio, no controle da língua. Falaremos isso provavelmente na semana que vem, no capítulo 3 de Tiago, todo o capítulo, versículo 1 ao versículo 18. E por fim, a maturidade espiritual. Capítulo 2 também, do 14 ao 26, capítulo 4, versículos de 1 a 10 e também no finalzinho aí, 13 a 17 do capítulo 4. Lembrando que esses temas estão unidos em toda a carta. Então, Tiago não faz uma sequência lógica ou cronológica, mas temática. Ele argumenta um ponto, ele volta em outro ponto, falando sobre a maturidade que os verdadeiros cristãos precisam ter para responder às adversidades que estavam passando. Nós vamos encerrar esse nosso estudo de Tiago lá no capítulo 5, versículo 12 até 20, onde parece que Tiago encerra com uma unificação temática, visto que a verdadeira religião nos dá sabedoria e perseverança diante do sofrimento, nos ensina a assistir ao necessitado, a cuidar do ferido, a tratar o pecado e também a ser canal de bênção e também de arrependimento. Tiago, capítulo 5, nos mostra isso no finalzinho do versículo 12 a 20. Mas, para a gente poder lembrar e pensar em algumas coisas, o grande apelo dessa segunda parte da epístola é coerência. É uma vida que seja correspondente, o discurso da prática. Por isso, não é somente improvável que Tiago estivesse contradizendo o apóstolo Paulo, como alguns no passado disseram, o discurso de Tiago, a carta de Tiago, parece que preza ou prega mais uma justificação por obras e não por fé, contrariando o apóstolo Paulo. Não, não é isso. Não é só improvável que Tiago esteja contradizendo o apóstolo Paulo, mas é impossível. Por quê? Porque Paulo fala nas suas cartas, aos Coríntios, Colossenses e as outras cartas diretas do apóstolo Paulo, ele fala da causa da salvação, que a causa da salvação é, de fato, a justificação somente pela fé. Tiago, temos visto e veremos, fala, por sua vez, na evidência da salvação. Paulo fala da causa, Tiago fala da evidência da salvação, que são as obras produzidas por aqueles que foram salvos pela fé. Paulo olha para a causa da salvação e fala de fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala de obras. Os dois falam de coisas que são complementares. Eles concordavam, e nós também, que salvação é somente pela fé, mas a fé salvadora nunca vem sozinha. Ela é evidenciada pelas obras. O capítulo 2 de Tiago escancara isso para a gente vai ver mais no final, no versículo 14 em diante, que a fé sem obras é morta. A questão que Paulo levanta era, como a salvação é recebida? A resposta? Pela fé somente. A pergunta que Tiago levanta é, como essa fé verdadeira é reconhecida? E a resposta é, pelas obras. Assim,
Tiago e Paulo não se contradizem, mas se complementam. Nós somos justificados diante de Deus pela fé e somos justificados diante dos homens pelas boas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver a nossa fé através das nossas boas obras. E esse vai ser o assunto da próxima semana, mas é a introdução do nosso capítulo 2 aqui. Se são complementares, o discurso e a ação devem ser coerentes, mas não eram. E esse é o problema que nós vamos tratar aqui. Tiago, então, no capítulo 2, nós vamos ler o texto, nós vemos Tiago tratando de duas atitudes que revelavam a incoerência dos cristãos daquela época e muitas vezes escancara a nossa incoerência também. Duas atitudes perceberemos aqui. A primeira é que eles faziam acepção de pessoas, versículos 1 a 13. E a segunda atitude é que eles enfatizavam declarações de fé, mas ignoravam ações práticas decorrentes dessa fé. Queria ler com você Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13, somente por hoje. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Todavia, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei da liberdade. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de maneira e de tal maneira, procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Feche os seus olhos, abra seu coração, se possível, para que a gente peça que o Senhor ilumine nossas mentes, nosso coração nesse momento. Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, iluminando a nossa mente, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que as nossas ações sejam coerentes com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós defendemos, com aquilo que temos ouvido dia após dia do Senhor. E esse é o nosso pedido nessa hora. Fale conosco e nos ajude a ter uma vida coerente diante do Senhor e diante dos homens, em nome de Jesus. Amém. Bom, como disse, Tiago trata dois problemas aqui. A gente vai tratar apenas o primeiro, que é a acepção de pessoas. Lembre-se que a gente está falando sobre maturidade relacional em primeiro lugar. Qual é a verdade desse tópico que a gente vai abordar? A verdade é que o cristão vive sob a lei do amor. Qual é a prática?
que nós não devemos fazer acepção de pessoas. E interessante a gente perceber, porque o capítulo 2, é a primeira vez que Tiago trabalha uma grande ideia em um parágrafo único. A proibição da acepção de pessoas, aqui no versículo 1, dá o tom de todo esse capítulo, de toda a sequência. Nos versículos 2 e 4, nós vemos Tiago ilustrando o problema que tem afligido a sua alma e dado-lhe, de fato, preocupação, referindo à discriminação do pobre. O espaço que dedica Tiago a esse assunto mostra o tamanho da importância e do problema que aqueles irmãos estavam lidando naquele tempo. Aparentemente, a opressão que eles estavam sofrendo era da parte dos ricos. Na verdade, isso ficou bem claro aqui. E ao invés de essa opressão gerar uma reação de oposição, não havia gerado retaliação alguma por parte dos ofendidos, mas um excesso de deferência, como o próprio texto diz, de valorização em relação aos ricos e poderosos, resultando em uma ainda maior humilhação e um desrespeito àquelas pessoas que tinham uma condição mais humilde. Tal comportamento manifesta uma falha, uma quebra na grande lei, na lei que Tiago chama de lei régia, na lei rainha, que é amar o próximo como a si mesmo. Daqui a pouco a gente vai ler esse versículo propriamente dito. Mas o que Tiago quer dizer com acepção de pessoas? A gente precisa lembrar que a igreja naquela época, como nós falamos no nosso primeiro estudo, era majoritariamente composto por pessoas de condição humilde, viúvas, órfãos, soldados, diaristas, jornaleiros, pequenos comerciantes. A igreja, na sua totalidade, era formada por pessoas de condição humilde, como hoje ainda o é. Contudo, o preconceito estava também entre eles. Favoreciam os mais ricos, tratando-os de maneira diferenciada. A acepção de pessoas, que nós lemos aqui no primeiro versículo do capítulo 2, tem um significado muito interessante. A palavra grega, que foi traduzida para a gente aqui como acepção, significa receber o rosto, receber a face, isto é, fazer julgamentos e estabelecer diferenças baseados em considerações externas, tais como aparência física, status social, raça, aquilo que pode ser observado externamente, exteriormente. Formular julgamento, aceitando ou desprezando pessoas baseado naquilo que os olhos veem e apenas isso. Fazer acepção de pessoas no contexto que Tiago nos ensina, nos mostra, no contexto grego e também no contexto judeu, era isso que estava acontecendo. E por que nós não devemos fazer acepção de pessoas? Por que os crentes do tempo de Tiago, irmão do Senhor Jesus, não deveriam fazer acepção de pessoas? 5 argumentos que Tiago utiliza aqui. Por que não devemos fazer acepção de pessoas? O primeiro, porque isso não condiz com o Senhor da glória. Olha só. Não tenhais fé em nosso Senhor Jesus, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aqui é o único lugar nas Escrituras, no Novo Testamento, melhor dizendo, que aparece esse designativo para Jesus. Jesus como o Senhor da glória. Talvez porque Tiago queira nos mostrar, ou nos fazer lembrar, que Jesus, sendo verdadeiramente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor de toda a glória, assumiu uma forma extremamente humilde para nos salvar. Sendo tudo, fez-se nada voluntariamente. Sendo rico, fez-se pobre para nos dar a salvação. Logo, se nós somos discípulos daquele que é o Todo-Poderoso, que era e que há de ser sempre Todo-Poderoso, e que deixou temporariamente, voluntariamente, a sua posição, seu poder e a sua riqueza para ser um de nós, nós devemos ter o mesmo comportamento. E não há justificativa, melhor dizendo, você tem um povo
que não pode ser preconceituoso, que não pode ser arrogante, que não pode ser bajulador, que não pode ser inconsistente e valorizar o exterior, desrespeitando o interior, é o povo cristão. É o cristão, é o crente. Se uma coisa que o Senhor, tantas coisas que o Senhor Jesus nos ensina, uma das coisas que Ele nos ensina é de fato compreender as pessoas, é amar as pessoas, é se aproximar das pessoas não por aquilo que elas podem oferecer, porque como nós, sendo pecadores, poderíamos oferecer algo ao Senhor. Salmo de Davi, não me lembro se é o 16 ou 116, vai dizer: o que eu daria ao Senhor, ao Deus, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? A pergunta é: o que nós poderíamos dar a um Deus que tem tudo? Nós deveríamos entender que se tem um povo que não deveria ser preconceituoso, bajulador e inconsistente, é o povo de Deus. Vemos a sequência. Por que nós não devemos fazer acepção de pessoas? Porque isso é incoerente. E aí vemos que o texto nos traz uma ilustração baseada num fato plenamente possível. 2 homens, 2 pessoas entram na igreja, na sinagoga. Lembra que naquela época havia uma transição. A sinagoga, de fato, era composta por judeus, mas muitas daquelas sinagogas já estavam se tornando igreja, estavam deixando as antigas práticas do judaísmo e entendendo a prática, as novas condutas do cristianismo. Então havia uma transição. Tiago está escrevendo para os judeus também. Então ele diz: olha, se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, ou alguém com vestes simples, e vocês tratarem com deferência o que tem trajes de luxo, e disserem: olha, você sente aqui, em compensação, olhar para o pobre e dizer: olha, não tem lugar para você, senta em qualquer lugar, vocês estão cometendo um grave pecado. Um grave pecado. Quando isso acontece, ou se isso acontecer, e o povo se comportar dessa maneira, estamos sendo incoerentes e inconsistentes com a verdade do Senhor. Estamos dando um mau testemunho diante daquele que, sendo o Senhor da glória, se humilhou e se fez um de nós. E é interessante quando a gente para pensar e ler a descrição, né? O homem com anéis, com vestes aqui resplandecentes, né? A palavra que é usada aí no texto para as vestes do homem rico, vestes resplandecentes, coisas caras, coisas de alto valor. A gente não pode olhar para essas pessoas e colocá-las num pedestal, do mesmo jeito que a gente não pode olhar para pessoas simples e presumir que ela não tenha nada para nos abençoar ou nada para acrescentar em nossa vida. O Senhor Jesus nunca agiu assim. Deus nunca agiu assim. Nós vemos várias e várias menções no Antigo Testamento, o próprio Deus se referindo ao povo, ensinando que o povo não deve fazer acepção de pessoas. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível. Ele não faz acepção de pessoas, ele não aceita suborno, ele não faz injustiça, ele não comete injustiça contra o órfão ou a viúva, ele ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Olha só, Deus sendo todo-poderoso, ele não faz acepção de pessoas. Deus conhecendo não apenas o exterior, mas também o interior, ele não faz essa distinção. Levítico, capítulo 19, versículo 15, nós vemos isso ainda de uma forma intensa, dizendo assim, próprio Moisés: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo, olha só, nem favorecendo o pobre e nem comprazendo ao grande. Com justiça julgará o teu próximo. E olha só, Moisés, em Levítico, vai dizer: olha, também não trate o pobre com uma piedade ou com dó, sendo injusto para com a justiça por causa da sua condição de humildade. Seja justo no julgar. Tiago nos ensina isso, a Escritura nos ensina isso.
Favoritismo baseado em aspectos externos é incompatível com a fé naquele que derruba as barreiras de nacionalidade, de raça, de classe, de gênero. Então não dá para a gente entender uma igreja que se comporta dessa forma. Não dá para a gente aceitar uma igreja que se comporta assim. Afinal de contas, como falamos aqui, é incompatível. Cristo derrubou o muro que nos separava. Paulo vai dizer, não pode haver grego, judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Paulo escreve isso aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Por que a gente não deve fazer acepção de pessoas? Porque quando nós fazemos isso, estamos contrariando o que Cristo ensina, indo contra a verdade do Evangelho, indo contra aquilo que o Evangelho defende. Pois Cristo é tudo em todos. Todos são dependentes da mesma graça e por causa do Evangelho, por causa de Cristo, nós somos encontrados e encontramos lugar dentro do mesmo abraço. Se nos comportamos assim, estamos sendo inconsistentes com o Senhor da glória. Mas uma segunda razão, Tiago nos dá, a partir do versículo 4, quando nós fazemos acepção de pessoas, o que ele vai dizer? Quando fazemos isso, o nosso julgamento é comprometido ou pervertido. Olha só, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Tiago nos ensina ou nos faz lembrar que o juiz deve julgar retamente, ele deve entrar literalmente no mérito da questão. Então, independente de quem cometeu aquilo que é certo ou errado, se foi o pobre ou se foi o rico, o juiz não está ali para julgar a competência da sua condição, mas sim o mérito das suas ações. Ele deve julgar imparcialmente. Não pode se impressionar se a pessoa é muito rica ou se a pessoa é muito pobre. O juiz, pelo menos em teoria, não pode ter motivações que lhes pode trazer algum tipo de benefício. E Tiago vai ensinar, nos falar que quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos sendo motivados por alguma coisa. Nós estamos pensando, ainda que lá no fundo do nosso coração, em alguma recompensa, obter algum tipo de compensação, seja ficar bem aí na mente, me fugiu a palavra aqui, ficar bem no pensamento de quem foi tratado bem, ter uma espécie de parceria, uma espécie de aceitação, ter um status de amizade com essa pessoa que foi tida em alta consideração, ser considerado o amigo do cara ou parça de alguém do momento. Esquece isso. Se nós julgamos, se nós damos lugar para o rico, para o famoso, para o bem apessoado, para o limpinho, para o cheiroso, normalmente em detrimento do pobre, daquele que não se comporta e não tem as mesmas coisas, provavelmente e quase que totalmente nós temos segundas intenções. Tiago vai nos dizer isso. Em algum momento nós esperamos a recompensa, seja o prestígio, o reconhecimento por parte dessa pessoa, ou até algum tipo de compensação, seja financeira, seja ideológica, eu não sei. Normalmente isso acontece. Será que isso era um problema só lá de Tiago ou ainda acontece? Será que nas nossas igrejas, será que nas nossas empresas, será que na nossa família, será que na nossa vizinhança, nos nossos círculos de relacionamento, existem bajulações, favorecimento a, por exemplo, empresários, comerciantes, políticos? Será que na nossa igreja ainda acontece isso? Será que nas nossas igrejas existem pessoas ocupando cargos eclesiásticos, não por vocação, mas por indicação, não por competência, não por chamado, mas não por habilidades específicas, mas porque tem um certo tipo de destaque na sociedade ou condição financeira? Será que isso ainda existe na nossa igreja? Será que ainda existem líderes que deixam de disciplinar pessoas, alguém porque a família dessa pessoa é importante ou porque o dízimo dessa pessoa é grande e Deus me livre de disciplinar essa pessoa e correr o risco de ficar sem o dízimo?
Será que nas nossas igrejas isso acontece? Irmãos, sem entrar no mérito da questão, cristãos verdadeiros não fazem isso. Cristãos verdadeiros não podem fazer isso. Ganhe quanto ganhar. Não dá para negociar princípios do reino. Não dá para negociar caráter. Cristãos verdadeiros não entram nessa condição de fazer acepção de pessoas, de julgar segundo o status social, nem promover o rico e nem humilhar o pobre. Nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque quando nós fazemos isso, estamos sendo inconsistentes com o caráter e a postura do Senhor da glória e nos tornando juízes movidos por perversos pensamentos, como diz o versículo 4. Mas o terceiro ponto, a gente pode pensar que fazer acepção de pessoas é distorcer, perverter a maneira de Deus cuidar das pessoas. Versículo 5. Ouvi, meus amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam aos tribunais. Tiago está nos ensinando, olha, Deus não escolheu dentre as pessoas, entre aspas, comuns, normais, pessoas de condição humilde, ou pessoas que não são ricas, para terem um tesouro ainda maior nos céus. Deus não escolheu amar essas pessoas que aparentemente são não amáveis. Deus não escolheu. Quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos distorcendo, entre aspas aqui, o direito de Deus amar essas pessoas, pervertendo a maneira de Deus cuidar delas. Deus não fez opção pelos pobres, como a teologia da libertação tem ensinado ao longo dos anos. Porém, é muito claro que a Escritura mostra um cuidado diferenciado da parte de Deus por aqueles que não têm ninguém por eles. Vários mandamentos, várias orientações, ensinando o povo a cuidar dos órfãos, das viúvas, ensinando o cristão a ser como criança, dependente totalmente dele. Talvez porque o irmão de condição humilde retrate de uma forma mais clara e aberta nossa condição real, espiritual, emocional e relacional do homem sem Deus. Vários textos do Antigo Testamento nos mostram isso. Quando o pobre é menosprezado, nós vemos o amor e o cuidado de Deus por eles sendo colocado em segundo plano, dizendo, Deus ama, mas a gente não precisa amar. Em outras palavras, é assim. E o texto vai dizer, olha, vocês não estão vocês estão amando aquelas pessoas, vocês estão promovendo aquelas pessoas, favorecendo aquelas pessoas que estão humilhando vocês. E essa atitude ainda é surpreendente, porque não havia troca. Eles bajulavam os ricos, aqui a gente não sabe se eram os ricos da comunidade, ou se é apenas uma ilustração. Eu creio, particularmente, que acontecia isso, e Tiago está dizendo, olha, vocês estão colocando em deferência aquelas pessoas que têm humilhado vocês. Longe dessas pessoas cuidarem de vocês ou estarem devolvendo a bondade do jeito que vocês estão amando e honrando essas pessoas. Não, eles estão oprimindo vocês. Eles estão perseguindo vocês. Eles estão apertando ainda mais a forquilha no pescoço de vocês. Nós vemos no capítulo 5, como nós falamos bem no comecinho, capítulo 5, versículos de 1 a 6, Tiago falando da situação dos ricos, ele vai dizer assim, atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que sobrevirão. As vossas riquezas são corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a vossa ferrugem há de ser por testemunho contra vocês. Ele vai dizer ainda, olha, vocês têm acumulado tesouros nos últimos dias, e eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram, os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente, capítulo 5 de Tiago, versículo 5, nos prazeres,
Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado os justos sem que eles façam resistência. O problema de Tiago aqui não é contra a riqueza, mas é contra a glamorização da riqueza. O problema não é contra o dinheiro, mas daqueles que fazem o dinheiro seu Deus, que fazem o dinheiro árbitro do seu direito. Aqueles que fazem o dinheiro como o seu dono, o seu senhor. Esse é o grande problema. O problema não era o rico, o problema era o que o dinheiro fazia no coração dessas pessoas. A Escritura não mostra em momento nenhum, nós falamos isso em alguns estudos passados, ser rico não é o problema é deixar o dinheiro dominar. O problema não é ser pobre, o problema é quando a pobreza é fruto de pecado. Não é pecado ser pobre, não é pecado ser rico. O problema é como nós adquirimos a riqueza, como utilizamos a nossa riqueza e que lugar ela possui no nosso coração. O problema não é a pobreza em si, mas por que somos pobres ou por que estamos nessa condição humilde. Pobreza pode ser pecado se ela for fruto, por exemplo, de preguiça, de negligência, de tantas outras coisas. Tiago nos ensina, nos mostra que os ricos proprietários de terra oprimiam os pobres, arrastando-os para os tribunais, cobrando dívidas de empréstimos, de ajudas. Eles humilhavam os pobres e quando eles chegavam nas comunidades eram tratados como reis. Tiago vai dizer, não façam acepção de pessoas, não julguem dessa forma, não tratem com esmero essas pessoas, não porque elas não merecem apenas, mas porque vocês estão colocando um peso a mais sobre a vida dos homens de condição humilde e favorecendo, engordando o coração dos ricos. Mas ele não fala só isso. Quarto, penúltimo ponto para a gente pensar hoje, fazer acepção de pessoas é quebrar a lei máxima, a lei régia, a lei rainha, a lei mais importante. Versículo 8 vai dizer assim, se vós, contudo, observais a lei régia máxima segundo a Escritura. E qual é? Quando Jesus foi questionado sobre qual é o grande mandamento, o que ele respondeu? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O grande mandamento é descrito aqui no versículo 8, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos fazer isso. Se, versículo 9, todavia, vocês fazeis exceção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Porque se cometemos um pecado, ou seja, qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Aquele que disse, aquele que entende que o adultério é pecado, precisa entender que a morte, que o assassinato também é pecado. E não só o assassinato, não só tirar a vida, a bios, a vida corporal, material, mas o assassinato de reputação, o assassinato de esperança, o assassinato de sonhos, o assassinato de tantas outras coisas. A Escritura está dizendo, e isso também é pecado, e fazer acepção de pessoas é quebrar o mandamento de amar o próximo. Quando nós somos preconceituosos, quando nós cometemos discriminação, quando nós fazemos esse tipo de abominação, nós quebramos não apenas este mandamento, mas todas as leis. Amar ao próximo abrange tanto o não matarás, como um não adulterarás, o não furtarás, o não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o não cobiçarás, o honrar o pai e a mãe, os 6 mandamentos da linha horizontal, relacionamento do homem com o seu próximo. Tiago nos ensina que o cristão vive sob a lei do amor. E o amor é, de fato, o cumprimento de toda a lei. Amar é tratar as pessoas como Deus nos trata. Amar é tratar as pessoas como Deus nos trata. E quem não ama, transgride a lei. E se tropeça nesse ponto, é culpado de toda a lei. Lemos aqui no versículo 10. Nossa fé será finalmente provada no dia do juízo. Nós lemos também no versículo 12 desse mesmo capítulo. Seremos de tal maneira que procedei aqueles que hão de ser julgados pela lei. No versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usam
de misericórdia. Quem não ama, transgride a lei. E aí, nós seremos de fato julgados no dia do juízo. O que será julgado? Primeiro, as nossas palavras. Versículo 3, se nós estamos julgando pessoas, se nós estamos fazendo acepção de pessoas, nossas palavras serão julgadas. Palavras de acepção de pessoas e palavras de desprezo. Se estamos valorizando o rico e desprezando o pobre, seremos julgados por isso. Mas também nossas atitudes serão julgadas. Quando nós usamos de misericórdia para com uns em detrimento de outros, nós estamos negando a nossa fé e atraindo sobre a nossa cabeça juízo. Nós precisamos estar seguros de que praticamos as doutrinas que nós defendemos. Lemos aqui, quando o rico chegava, os melhores lugares eram oferecidos. Quando o pobre chegava, era ou fica em pé lá atrás, ou se assente aí no pé de um rico. Nossas palavras, nossas atitudes, a confissão de fé de Westminster nos ensina também, em consonância com a Escritura, de que nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas obras. E o último ponto para a gente encerrar. Por que nós não devemos fazer acepção de pessoas? Lembre-se que a gente está falando de maturidade relacional. Por que não devemos fazer acepção de pessoas? Porque devemos ser coerentes com aquilo que nós pregamos. E ser coerente com o que nós pregamos, Tiago fala sobre isso no versículo 12 e 13 também. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós professamos o amor ao próximo, então nós devemos praticá-lo. Matar é pecado, então não matemos. Como eu disse antes, nem a vida biológica, nem a reputação, nem os sonhos, nem as expectativas, nem as esperanças, nem as emoções, porque um dia nós seremos julgados pela lei da liberdade. Qual seria essa lei da liberdade? O próprio Evangelho. O Evangelho que traz a liberdade dos estereótipos humanos, das barreiras humanas, das categorias humanas. O Evangelho que nos une, nos coloca todos como parte do corpo de Cristo, sem separação. E a igreja ela deve ser uma instituição completamente alternativa, uma sociedade alternativa, um lugar onde não haveria essas separações de classe, de cor, de qualquer outro tipo de situação. A igreja deve ser um lugar onde o patrão, e de fato, por que ela deve ser? Porque lá é o lugar onde o senhor, onde o patrão senta junto com o empregado e eles cantam a mesma canção, eles ouvem a mesma palavra, eles fazem parte da mesma comunidade, eles participam da mesma mesa de adoração, de louvor, a mesa da comunhão, na ceia do Senhor, eles fazem parte do mesmo corpo. Os que fazem assim, ou os que agem com acepção de pessoas, serão julgados e com o mesmo rigor não obterão misericórdia. Isso é muito sério. Então, se você é racista, se você é sexista, se você é preconceituoso, o caminho é arrependimento, e arrependimento já. No dia do juízo, se nós fomos arrogantes, impiedosos, bajuladores, nós devemos nos converter agora. Precisamos tratar isso no nosso coração. Se você já se converteu, se nós já nos convertemos e isso ainda é um espinho na nossa carne, nós precisamos implorar pela graça, pelo favor, pelo poder de Deus. Nós precisamos orar mais, nós precisamos entender mais sobre a graça de Deus. Precisamos nos arrepender, mudar de conduta, de postura, porque preconceito é um problema do coração. E Tiago é duro dizendo, olha, você vai ser julgado não com misericórdia, mas com rigor, ou sob o rigor da lei. Para a gente concluir, Tiago nos diz que a fé verdadeira é conhecida ou reconhecida
pelo relacionamento imparcial entre as pessoas. Nós lemos isso aqui nos primeiros 4 versículos. Favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes, comportamentos de um cristão verdadeiro, que professa a religião verdadeira. Jesus valorizou todas as pessoas. Ele amou todas as pessoas do seu redor. Ele não valorizava pessoas pelo o seu tom de pele, pela beleza das suas roupas, pelo seu dinheiro. Jesus não julgava pessoas por aparência. Mateus capítulo 22, versículo 16 nos fala isso. E outra, você lembra da unção de Davi, ou, dentre aspas, a descoberta de Davi, do grande rei Davi, que ainda era pastorzinho de ovelhas, quando Samuel foi mandado por Deus para ungir o novo rei. Samuel bate na casa de Jessé e diz a Jessé que um de seus filhos seria ungido o novo rei de Israel. Então o próprio pai chama os seus filhos, e quando Samuel vê o primeiro, vê o segundo, e reconhece naqueles homens um estereótipo de rei, homens de guerra, homens valentes, homens com postura, homens bonitos, homens com cara de rei, homens com porte de rei, e na cabeça e no coração de Samuel, ele poderia dizer: olha, agora sim eu encontrei. E Deus disse: olha, não é esse, Samuel, manda vir outro. E aí chegou o outro filho, e Samuel diz: agora sim. E Deus diz: não, Samuel, não é esse. Todos os filhos de Jessé passaram. E então o profeta diz: mas todos acabaram? Foram só esses. E aí Jessé diz: não, eu tenho um menino meu, Davi, pastor de ovelhas, ruivo, franzino, manda chamar. E quando Davi chega, Deus diz no coração de Samuel: olha, é este. E não apenas é este. Deus trata com Samuel, Deus trata com você e trata comigo. A palavra que Deus diz para Samuel, para você e para mim é: olha, é este. Porque eu não vejo, eu não olho o que o mundo, o que as pessoas, o que os olhos veem. Eu vejo, eu julgo, eu peso o coração. Isso nos ensina que a gente não pode deixar com que elementos externos moldem o nosso julgamento, afetem a nossa forma de pensar. Jesus, sendo o Senhor da glória, se fez pobre e não julgou pessoas pela aparência. Jesus acolheu, abençoou ricos e pobres, religiosos e marginalizados, religiosos e publicanos, doentes, crianças, israelitas, gentios. A sua palavra também nos orienta a não apenas ser como ele, a aprender dele, mas também sentir como ele sentiu. Sua palavra nos orienta a não julgar pessoas pela aparência. Tiago, capítulos anteriores, nos mostra que nascemos pela palavra, capítulo 1, versículo 18, que nós devemos ouvir de fato a palavra, no versículo 19, que nós devemos acolher a palavra, no versículo 21, tudo do capítulo 1, mas não apenas nascemos da palavra, não devemos apenas ouvir, não apenas acolher, entesourar a palavra, nós precisamos praticar. E maturidade relacional é praticar a palavra, obviamente, nos nossos relacionamentos, no trato uns com os outros. Ouvir a palavra, falar a palavra não substitui o praticar a palavra. Apenas ter uma confissão de fé ortodoxa correta não substitui uma prática correta. Tiago mostra que a maneira como nós nos comportamos com as pessoas, nos nossos relacionamentos, isso indica seriamente se nós cremos ou o que cremos sobre Deus. Não podemos separar relacionamento humano de comunhão divina. Primeira carta de João, o apóstolo João vai dizer isso, né? Não dá para você dizer que ama Deus, que você não vê, e desprezar o irmão que você não vê. Não dá para fazer isso. Não tem como separar relacionamento humano horizontal com a comunhão divina. O cristianismo não é uma doutrina apenas de fala, não é um ajuntamento, um conjunto de doutrinas que precisamos crer. É sim, é um credo, é composto por verdades, doutrinas. O Evangelho é verdade. O Evangelho é verdade, é palavra, mas não só isso. Jesus vai dizer: eu sou a verdade, mas eu também sou a vida.
eu também sou o caminho, ande por ele. Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 3, versículos 6 e 7, 2, 6 e 7 ou 3, 6 e 7. Assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, crescendo em ações de graça. Jesus é a verdade, mas ele também é um caminho. Ande por ele. E por fim, termino com uma frase atribuída a John Wesley. Diz o seguinte: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que você tiver, dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder.